Fala, meu povo, bom dia pra vocês, hein? Boa quinta-feira. Como eu tinha prometido, o canal vai falar mais de Inter de Milão já pensando no jogo contra o Barcelona. Esse vídeo aqui vai ser para analisar a vitória do Milan sobre a Inter. Eu acho que pode ter um efeito psicológico importante na Inter para o jogo contra o Barcelona. Depois do jogo, o Inzaghi falou bastante sobre cansaço e cansaço mental da Inter. Eu já tinha falado sobre isso também do lado do Barcelona. Chega para todo mundo. Na semana que vem vai ter uma análise mais numérica da Inter, de minutos jogados, enfim, de para onde que vai a bola e tal. Hoje eu vou falar mais sobre como que o Milan conseguiu ganhar da Inter por 3-0, 5 partidas entre as equipes na temporada, 3 vitórias do Milan e 2 empates. A Inter não foi bem nos jogos grandes na Itália nessa temporada. 2 empates contra o Napoli, uma vitória e uma derrota e um empate contra a Juventus, e contra o Milan jogou 5 vezes. Campeonato italiano, uma derrota e um empate, perdeu no primeiro turno, empatou no segundo, perdeu na Supercopa, e na Copa Itália um empate e depois uma derrota, de formas diferentes, com técnicos diferentes, inclusive, chegou a ser com Paulo Fonseca e agora com o Sérgio Conceição, já foi na Supercopa, no Campeonato Italiano, 4 vezes com o Sérgio Conceição. A Internazionale não conseguiu vencer. Tem pouco padrão aqui que a gente vai observar contra o Barcelona, tá? Acho que tem alguma coisa de comportamento, especialmente da Inter, para levar em consideração, do Milan bem menos, é um time muito mais reativo, e que o Sérgio Conceição não tem nada a ver com o Hans Flick. Então, alguma coisa sim pode se aproveitar, mas eu quero mais mostrar os padrões da Inter e como que o Milan em alguns momentos conseguiu fazer algumas coisas e que o Barcelona eu acho que pode repetir. De estatísticas da partida, mais posse de bola da Inter, 56-44, isso a gente já pode ver que contra o Barcelona deve ser diferente. 16 finalizações da Inter, 8 do Milan. Em gols esperados, 1.15 da Inter e 1.12 do Milan. E o placar é um 3-0, mais ou menos o mesmo número de gols esperados de um lado ou de outro. 6 escanteios da Inter, 7 do Milan. Não teve muito desequilíbrio, a não ser em finalizações, que a Inter teve muito mais na partida. Eu vou começar mostrando para vocês lances do jogo, e eu acho que os lances vão ajudar a mostrar alguma coisa. Eu não tenho muito para mostrar, porque assisti o jogo e o que eu vou mostrar são lances baseados nos melhores momentos, que é o que eu consigo fazer print screen. Então vou mostrar para vocês na tela a partir de agora. O primeiro lance, uma saída de bola que a Inter usa muito. Desculpa, gente, isso na edição já está corrigido. Eu vou mostrar os lances depois. Primeiro eu quero mostrar taticamente algo que o Milan fez de diferente para essa partida. Vou baixar aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é o meu notebook que está aparecendo só isso. Seguinte, em teoria, isso daqui só tem que estar ao contrário aqui os goleiros. Em teoria, a Inter é o azul, o Milan é o preto, né? Aqui estão os defensores da Inter. Nessa partida jogou com o De Vrij, com o Bissek, com o Bastoni, Darmian, Di Marco, Aslani, não jogou Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Taremi e Lautaro. O time do Milan jogou com, em teoria, um 4-2-3-1, com o Tomori, Pavilovic. Deixa eu pegar a escalação do Milan certinha para ver. O Tomori, Pavilovic, o Gabia e o Theo Hernandes, Fofana, Reinders, Pulisic, o Alex Jimenez por aqui, o Rafael Leão e o Jovic. Em teoria era um 4-2-3-1, mas a gente sabe que o Tomori não é um lateral, é um zagueiro. O que o Milan fez na verdade foi, o Alex Jimenez não é um ponta, é um ala, recuar e jogar num... O Pulisic um pouquinho mais por aqui, mas não foi exatamente isso. Mas foi recuar e jogar mais num 5-2-3 ou num 5-4-1. Acho que era até mais um pouco isso daqui, tá? Recuando fazendo isso daqui. Rafael Leão e Jovic mais à frente, com o Pulisic por aqui e os dois alas. Mais ou menos espelhou o que a Inter faz, né? Um 4-3-3, um pouco diferente, porque a Inter joga com um volante e 2 meias. O Milan jogou com 2 volantes e 1 meia. Taticamente era uma forma de Alex Jimenez e de Marcos se emparelharem. Do outro lado, o Theo Hernandes e Darmian também. 3 zagueiros para 2 atacantes. O Taremi normalmente faz o papel de pivô e o Lautaro gira em torno. O Taremi foi muito criticado, inclusive, tá? Quando é o Marcos Thuram, claro que faz isso muito melhor. O Marcos Thuram deve estar de volta para o jogo contra o Barcelona. E o Lautaro por aqui, então quando emparelhava um zagueiro no outro, sobrava um. Quando emparelhava no outro, sobrava um aqui. Era a intenção do Milan sempre que sobrasse um zagueiro. 3 meio-campistas para 3 meio-campistas da Inter, 3 e 3, e aqui 2 para marcar a saída de bola do time da Inter. Era uma forma quase que de espelhar, isso aqui a gente não vai ver o Barcelona fazendo, não é de se esperar que o Barcelona espelhe 3 zagueiros, não joga assim, não jogou assim em momento nenhum da temporada. Alguma dinâmica de jogo pode até levar o Barcelona a estar posicionado assim, por exemplo, quando o Barcelona vai se defender, supor que o Barcelona vermelho sobe Condé
e sobe Alex Gerard Martin. O Frenkie de Jong baixa entre os zagueiros, e aí vai ficar um atacante com o Pau Cubarsí, um outro atacante normalmente com o Frenkie de Jong, com o Inigo Martínez fazendo a sobra quando a bola vier daqui. E aí o Barcelona vai se defender com Lamine Yamal de um lado, Rafinha do outro, aqui o Ferran, Dani Olmo e Pedri nesses 3 meio-campistas. Vai ser mais ou menos isso que o Barcelona vai fazer em alguns momentos, que simular mais ou menos quando for marcar o time da Inter saindo jogando num 3-5-2 ou alguma coisa parecida com isso, não tem muito desenho disso daqui não, mas o Barcelona marca quase que individual as saídas. Aqui sim, sobra o meio-campo da Inter, isso aqui pode ser perigoso e aí tem que ter os ajustes necessários, mas sobra um zagueiro do Barcelona também. Aí quando isso aqui desencaixar e precisar vir para cá, encaixa de novo aqui num 1 contra 1. É mais ou menos isso que vai fazer o Barcelona, é mais ou menos isso que faz durante a temporada. Eu vou subir de novo e eu nem precisava mostrar minha carinha para vocês, porque eu vou mostrar print screen de algumas coisas táticas do jogo, para a gente ver algumas situações de partida que podem se repetir, algumas delas se repetem bastante nos jogos da Inter. Deixa eu achar aqui. Bom, primeira coisa é essa saída de bola. O Bastoni usa muito bem a bola longa, a Inter sabe disso, essa bola que vem pela esquerda, a Inter tem 2 atacantes preparados para disputar essa bola no alto, a bola sai do Bastoni, o Taremi disputa essa bola no alto com o Gabia, se eu não estou enganado, é quem sobe nessa bola, é com o Pavilovic, agora estou na dúvida. Enfim, a gente vê o Lautaro ali em cima, o Barella se projetando numa segunda linha para pegar um rebote e o Barella fixando o Theo Hernandes. Olha como o Barella sobe, o Theo Hernandes tem que estar preocupado com ele. Isso vai fazer com que sobre jogador da Inter, sobra o Darmian. E olha como ele tem espaço para arrancar, porque o ala do Milan estava marcando o Barella, o meio-campista mais que se juntou, para tirar a superioridade do time do Milan nessa bola disputada no alto. Não é um chutão do Bastoni, tá? Essa jogada não começa num chutão, isso é um lançamento. A Inter de Milão treina e tem atacantes com característica para fazer isso e para ter uma segunda jogada. Darmian bate cruzado para fora. Essa segunda jogada que eu vou mostrar para vocês a partir de agora é uma jogada que nasce numa falta cometida no Lautaro. O Lautaro é muito segundo atacante nessa temporada. A temporada passada ele ficava mais na área, nessa ele sai para aproveitar os espaços de segunda jogada e aqui ele sofre uma falta. Ele cobra rápido para o Barella e aqui a gente vê 3 defensores do Milan com um atacante e lá em cima olha como o Di Marco está disparado e o Alex Jiménez não consegue acompanhar ele. O Tomori, que está voltando aqui, é esse mais emparelhado com o Barella, foi quem fez a falta no Lautaro, ele não teve tempo de voltar, então a gente tem o Pavilovic correndo com o Taremi, o Gabia, um outro zagueiro central por aqui, e lá embaixo o Theo Hernandes nessa linha de 3 defensores do Milan. A bola chega no Di Marco, olha como o Darmian depois do Taremi, é o outro jogador mais avançado, os alas da Inter muitas vezes são pontas, e o Lautaro já está vindo de segunda linha. Na verdade é o Barella que está vindo de segunda linha. Nessa jogada daqui, o Di Marco vai chutar na trave, vai resolver, mas a gente viu algo mais ou menos parecido com o Lautaro saindo, fazendo a jogada no gol da Inter contra o Bayern, que veio um cruzamento do Carlos Augusto naquela oportunidade, estava bem mais aberto, essa posição do Di Marco realmente era para chute, e naquela oportunidade o Carlos Augusto cruzou, esse atacante que chegava por dentro, o Marcos Thuram, não teve oportunidade de finalizar, fez o pivô para quem chegava de trás, a gente está vendo aqui chegando de trás do Barella, era o Lautaro, e ele deu aquele belo chute que acabou em gol da Inter de Milão contra o Bayern. A próxima jogada que eu vou mostrar é uma jogada de recuperação de bola da Inter, o De Vrij faz a saída, ou De Vrij, eu vejo o jogo em castelhano e eles falam basicamente como escreve, imagino que seja De Vrij, mas como é Van Dijk, é De Vrij, né? É o que eu imagino, mas como é De Ligt, poderia ser De Vrij, enfim. Ele vai passar essa bola no Lautaro, que faz a jogada de segundo atacante, né? É o Taremi o mais avançado, o Lautaro faz a jogada de segundo atacante para o Barella, e aí ele vai achar o Taremi num ótimo cruzamento. Olha como fica 1 contra 1, fica o Pavilovic no Taremi, ele faz esse cruzamento e olha o Lautaro chegando de segunda linha, mais ou menos parecido com o que a gente viu contra o Bayern de Munique. Tem muito isso do atacante da Inter perto do gol, puxar muitos zagueiros para cima dele e o Lautaro aparecer. O Lautaro tenta de novo o chute com a parte exterior, aqui ela vai muito por cima, mas é um padrão do time da Inter. Utilizar o Lautaro quase que num primeiro pivô, para atrair um zagueiro com ele e tirar esse zagueiro da área, para depois quando a bola chegar no Pavilovic, quando a bola chegar ou no Marcos Thuram ou no Taremi, os zagueiros estarem se afundando na área e sobrar espaço para o Lautaro Martinez. Foi assim contra o Bayern, a gente viu nessa jogada aqui de novo. A próxima jogada que eu estou mostrando é a jogada do gol do Milan.
Olha como a Inter está posicionada quase que certinha na defesa. O Darmian aqui embaixo como ala, os 3 zagueiros, o Bissek, o De Vrij ou De Vrij e o Bastoni, e o Darmian e o Di Marco lá em cima. Linha de 5, acontece que quem está marcando aqui mais perto é o Aslani e está o Barella chegando. Está faltando nesta imagem o Mkhitaryan, né, para fazer a linha de 3 meio-campistas da Inter. E o Milan está aproveitando com muita gente livre por dentro, porque o Mkhitaryan aqui demorou para recompor. O Theo Hernandes passa a bola, é o Bastoni quem desfaz a linha de 5, ele que sai, olha o Mkhitaryan chegando só agora, ele que sai para fazer esse combate em cima do Reinders, e aí a gente tem uma linha de 4 defensores da Inter dentro da área. Di Marco e Darmian pelos lados, Bissek e De Vrij por dentro, o Reinders consegue passar pelo Bastoni e passa para o Alex Jimenez. E aqui emparelhou, olha, tá o De Vrij no Rafael Leão, tá aqui por dentro o Bissek no Pulisic e tá o Jovic sobrando porque não deu tempo de fazer o tal do balanço defensivo do Darmian em cima dele. Então, encher a área de jogadores muitas vezes e tirar os defensores da área, como aqui tiraram o Bastoni, pode ser bom para o Barcelona. Subir muito o Dani Olmo, eu já falei aqui dos espaços que o Dani Olmo ataca muito bem na área, os famosos espaços indefensáveis, né? Para fazer com que a Inter de Milão perca esse balanço e que sobre espaço. Se tivesse o Lewandowski, acho que seria bem melhor do que o Ferran, mas o Ferran também pode ajudar a bagunçar isso aqui, mas que sobre espaço para alguém. Aqui sobrou espaço para o Jovic, o cruzamento do Alex Jimenez é muito bom, e o Jovic ganha do Darmian. Olha como o Darmian não consegue nem disputar e nem incomodar o Jovic, porque ele estava bem atrás, desbalanceado, e o Jovic cabeceia para fazer 1-0 para o time do Milan. O segundo gol do Milan é um gol de escanteio, a Inter tem uma jogada muito boa com o De Vrij, que o Maignan faz uma defesaça de escanteio também. Eu já vou mostrar o lance do terceiro gol do Milan, que já é com uma Inter muito braços baixos, 40 do segundo tempo, perdendo por 2-0, cansada física e mentalmente também, mas algo que o Barcelona em alguns momentos do jogo também pode aproveitar. Olha na imagem, o Rafael Leão recebe essa bola, tem os 3 defensores da Inter por ali, né? Tá o Bissek mais ou menos no Rafael Leão, tá o De Vrij na área, tá o Bastoni chegando ali embaixo com o Loftus-Cheek, e aqui o Reinders pede a bola na frente, olha, a mãozinha dele ali esticada para frente, que é atacando o espaço defensável. Uma jogada que o Dani Olmo normalmente faz, é uma bola que ele normalmente pede. É muito pouco provável ver a defesa da Inter assim tão aberta, mas se conseguir balançar, esse jogador é muito importante para fazer essa entrada. Pode ser Dani Olmo, pode ser o Ferran. Ele recebe e finaliza para fazer o 3-0 do time do Milan. Como eu disse, tem poucos padrões, porque o Milan não é o Barcelona, porque tem características diferentes, porque vai atacar diferente, porque a Inter vai se defender mais. Tem padrão no tipo de saída de bola da Inter, que a gente viu aqui, de como o Lautaro recebe, de como vem a bola do Bastoni, de como os alas se projetam como pontas, Darmian, mas principalmente o Di Marco. O centroavante lá na frente, como serve muitas vezes para fazer parede para quem chega de segunda linha, e aí pode ser Lautaro, pode ser Barella, pode ser chute de fora da área do Çalhanoğlu, que chuta muito bem. Enfim, tem um repertório muito grande a Inter. Como que o Milan conseguiu se segurar? Não permitindo que a Inter tivesse muito volume, não permitindo que fizesse essas transições que a gente viu aqui, mas que não foram feitas muitas vezes durante o jogo, e conseguindo encher a área de gente. Rafael Leão, Jovic, Pulisic, enche a área de gente para os zagueiros da Inter, quando tem muita gente na área, poderem perder um pouco as marcas e aproveitar as chances que teve. Não é um jogo que o Milan claramente dominou a Inter, que o Milan mostrou qual que é o caminho sempre para ganhar da Inter, mas que conseguiu ser muito eficaz nas chances que teve com o Jovic, depois um gol de escanteio, e conseguiu controlar o time da Inter também, que não teve num dia muito inspirado. Se tivesse o gol do Milan saiu aos 35 minutos, a Inter já poderia ter marcado, se tivesse mais volume, poderia ter reagido, não reagiu. Não era um bom dia da Inter, vem de 2 derrotas consecutivas, tomou 3 gols, o que é raríssimo de acontecer. Já tinha tomado nessa temporada 4 da Juventus, mas não é normal o time da Inter sofrer tantos gols. Mas o Milan conseguiu fazer um jogo consistente, aproveitar o momento que teve. O Barça vai ser diferente, né? O Barça é que vai atacar e atacar mais do que o Milan fez. Mas só para mostrar aqui o que aconteceu nessa semifinal da Copa Itália, eu acho que a Inter vem mentalmente machucada para jogar contra o Barça. Ainda tem a Roma no domingo. Veremos se o Barcelona vem mentalmente forte ou não para jogar contra a Inter, porque tem esse jogo contra o Real Madrid que pode marcar também um pouquinho mais de ânimo do lado do Barcelona. Mas a derrota anímica da Inter é importante para o Barça. Um time que vem empolgado, vem embalado, é pior de se enfrentar do que um time que vem com dúvidas, porque num jogo grande tomou um 3-0 do maior rival jogando em casa, né? Era a torcida da Inter. Então isso aqui pode ser bom para o Barcelona. De resto, alguma coisa se aproveita desse jogo, mas
todo jogo tem uma história diferente contra o mesmo adversário, quanto mais com adversários com características tão diferentes como o Inter e como o Milan. Tá certo, meu povo? Eu volto num próximo vídeo para vocês. Muito obrigado se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo. Curte para apoiar e se inscreve também para não perder os próximos. Tchau, tchau, gente.